Saudações tenores, eu sou o Fábio, estou aqui em mais um vídeo para passarmos mais um arranjo de tenor com vocês, trocarmos aí algumas informações, tá bom? Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, dá uma checada aqui no canal porque eu tenho aqui outros vídeos de outros arranjos de tenores e o que a gente faz aqui, eu vou gravar o louvor inteiro, cantando ele o tenor sem interrupções, para que você consiga cantar junto, você que já aprendeu, que está querendo testar e treinar ele inteiro, canta junto comigo ele sem parar, tá bom? Para você aí conseguir treinar o tenor deste louvor. E após isso, eu vou pegar a partitura, nós vamos passar parte por parte, comentar as dinâmicas, o que tem de crescente, de decrescente, questões de tempos, de respiração, também passar aí o tenor pedaço por pedaço, para ficar mais fácil e dinâmico de aprender, tá bom? Então, como tá no título aqui do vídeo, nós vamos passar o louvor Lázaro, né? Senhor, se estivesses aqui, que é um louvor que inclusive eu particularmente não encontrei o tenor dele aqui no YouTube, então tô trazendo para vocês aqui pra gente passar ele junto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, ele é um louvor que começa com as mulheres, tá bom? E a gente entra na parte Foi o que Disse, tá? Um volume bem tranquilo, sem força, sem forçar, tá bom? Irmãs, vamos entrar agora, tá? Foi o que disse aquela mulher, lançando-se aos pés de Jesus, que ao ouvir o choro que havia naquele lugar, moveu-se em espírito. Jesus chorou, tirai a pedra, disse Jesus, e não podiam compreender o que iria fazer. E o ressuscitou. A glória de Deus, Ele trouxe a esperança, Ele trouxe a vida, pois Ele é o autor da vida. Ele trouxe a esperança, Ele trouxe a vida, pois Ele é o autor da vida. Mulheres novamente, tá? Entramos agora. Se para o teu problema não tem solução, chora aos pés de Jesus e Ele enxugará as tuas lágrimas. Verás a glória de Deus. Tirai a pedra, disse Jesus, e não podiam compreender o que iria fazer. E o ressuscitou. A glória de Deus. Ele trouxe a esperança, Ele trouxe a vida, pois Ele é o autor da vida. Ele trouxe a esperança, Ele trouxe a vida, pois Ele é o autor da vida.
tirai a pedra, disse Jesus, e não podiam compreender o que iria fazer. E o ressuscitou, a glória de Deus. Ele trouxe a esperança, Ele trouxe a vida, pois Ele é o autor da vida. Ele trouxe a esperança, Ele trouxe a vida, pois Ele é o autor da vida. Muito bem, esse é um louvor que ele tem, a partitura ele traz bastante dinâmica de crescente e decrescente, tá? E ele tem alguns truquezinhos de tempo aí, e que a gente tem que acertar aí quando você for ensaiar esse louvor. Isso tem que estar bem alinhado entre as vozes e os instrumentos, tá? Para entrar da estrofe pro coro, no final para repetir o coro também. Mas a gente vai tentar passar um padrão aqui, que é o do áudio geral. Mas, assim, lembrando que cada igreja tem uma realidade, né? Então, às vezes, vai ser complicado, às vezes, com os instrumentos que você tem na sua igreja, às vezes vai ser complicado de fazer esse tempo em específico, mas tudo isso pode ser adaptado, tá? Mas vamos passar aí parte por parte do que a partitura traz pra gente. Então, vamos lá. Ele começa com as mulheres e a gente entra em Foi o que disse aquela mulher. E logo aí a gente já tem um indicativo de dinâmica, tá? Foi o que disse aquela mulher. Então esse mulher, ele cresce e decresce, tá? E isso num intervalo de tempo bem pouco, bem curto, tá? Então a gente não tem muito tempo e é uma dinâmica bem sutil, tá bom? Então não precisa se ater a fazer algo muito expressivo, porque são detalhes, mas que no conjunto eles fazem a diferença, tá? Então, foi o que disse aquela mulher. Beleza? Outro detalhe que é muito importante. Sempre que a gente vai cantar um hino, a gente tem que entender qual que é a mensagem que cada estrofe e o coro estão passando, para que a gente possa mudar nossa forma de cantar e de expressar o que a gente está cantando, tá bom? Então, por exemplo, esse hino, né, as estrofes, ele retrata, a primeira estrofe, ela retrata o sofrimento, né, da morte de Lázaro, do que estava acontecendo ali no período antes de Jesus chegar, e quando Jesus chegou e viu e chorou. Então, a gente não pode cantar esse louvor nesse trecho com uma forma aberta e alegre de cantar, sabe? Foi o que disse aquela mulher, porque é uma parte de tristeza, uma parte que o louvor ele quer passar o clamor. Então, a forma de cantar vai ser uma forma um pouco mais escura, digamos assim, tá? O som um pouco mais escuro. Então, em vez de a gente fazer foi o que disse, nós vamos fechar ele. Foi o que disse aquela mulher, lançando-se aos pés de Jesus, sempre trazendo essa coisa melancólica, essa coisa, esse intuito de clamor, que é o que a estrofe está dizendo, tá? Então, lembramos disso, da forma de cantar ser uma forma um pouco mais fechada, mais escura, tá? E aí trazemos esse detalhe do tenor. Lançando-se aos pés de Jesus, aos pés de Jesus, tá bom? E ao ouvir, e aí nós vamos na verdade esse Jesus ele termina num piano, tá? Então, aos pés de Jesus, que ao ouvir o choro que havia naquele lugar, aí vai piano súbito, moveu-se em espírito, Jesus chorou. Então, recapitulando,
Foi o que disse aquela mulher, cresceu e abaixou. Aquela mulher, lançando-se aos pés de Jesus, que ao ouvir o choro que havia naquele lugar, piano, moveu-se em espírito. E aí o Jesus chorou já é com expressão, tá? Ele já é o expressivo. Jesus chorou. E aí nós vamos ter o tempo para entrar no coro, porque ele não segue bem o compasso certinho. Então, o que o áudio ele faz? Segura 4 tempos o chorou, e aí ele tem um micro tempo de pausa e entra, tá? Jesus chorou, tirai a pedra. Vou colocar junto com o áudio para ficar mais fácil. E aí vou passar a estrofe inteira de novo pra gente colocar em prática aí a dinâmica, tá bom? Vamos lá, vamos entrar. Foi o que disse aquela mulher, lançando-se aos pés de Jesus, e ao ouvir o choro que havia naquele lugar, piano súbito, moveu-se em espírito. Forte. Jesus chorou, tirai a pedra, disse Jesus. Vamos dar uma pausa nesse tempo aí, tá? Que é difícil, é um truque bem... Mas aí vocês combinam certinho com o instrumento da sua igreja, tá bom? Geralmente é uma parte que vai depender muito dos instrumentos. Mas vamos passar aí o que o tenor vai fazer no coro. Tirai a pedra, tirai a pedra. Lembrando que o compasso ele começa no meio do pé, né? Pedra. Então, tirai a pedra, disse Jesus. Então, a gente segura um pouquinho o pé, tá? Tirai a pedra, disse Jesus. E não podiam compreender o que iria fazer. Uma coisa, respiração. Reparem que não temos respiração depois do Jesus, tá? Disse Jesus, respirou, e não podiam compreender o que iria fazer. E não podiam compreender o que iria fazer. Tudo numa respiração só. Vamos de novo? Tirai a pedra, disse Jesus, e não podiam compreender o que iria fazer. Ai, o ressuscitou. E aí nós entramos no que a gente sempre fala aqui no canal. Sempre que a gente for fazer contracanto, tá? Nosso volume vai abaixar, tá? Porque a gente não pode ultrapassar o que o soprano tá fazendo, que é a melodia, tá? O que iria fazer? Ai, o ressuscitou. A glória de Deus, tá? A glória de Deus. Ele trouxe a esperança, ele trouxe a vida, pois ele é o autor da vida. Bem atenção aí que essa nota sustenida, tá? O autor da vida, ele trouxe a esperança, ele trouxe a vida, pois ele é o autor da vida. E aí o coro vai ser sempre a mesma coisa, tá? Assim, em questão de forma de cantar notas, melodia. E aí a gente vai para a segunda estrofe, tá? Que começa novamente com as mulheres e a gente entra no Se Para o Teu Problema, tá?
Estás como aquela mulher. Se para o teu problema não tem solução, crescente aí, tá? Não tem solução. Chora aos pés de Jesus e Ele enxugará as tuas lágrimas. Vai descendo até o piano, tá? E Ele enxugará as tuas lágrimas. Verás a glória de Deus. E aí é a mesma coisa lá da primeira estrofe. Acaba no piano e o verás a glória de Deus já é expressivo. Verás a glória de Deus. Atenção, na mesma forma de cantar, tá? O som mais escuro, mais fechado, tá? E aí, quando a gente chega na parte do coro, ele já dá uma abrida, tá? Tirai a pedra, disse Jesus, e não podiam compreender o que iria fazer. Baixou. E o ressuscitou. Baixou de novo. A glória de Deus. Ele trouxe a esperança, Ele trouxe a vida, pois Ele é o autor da vida. Ele trouxe a esperança, Ele trouxe a vida, pois Ele é o autor da vida. Tirai a pedra. Por que eu fiz isso? Porque agora o tempo é diferente, tá? Porque a gente vai entrar na segunda vez que a gente repete o coro. E aí o tempo é menor. A gente segura o autor da vida só por 2 tempos, tá? Vamos fazer junto com o áudio aqui. Vai cair naquela mesma coisa, tá? Tem que dar uma combinada com os instrumentos para que não fuja as vozes e os instrumentos. Então tem que acertar bem durante o ensaio. Pois Ele é o autor da vida, tirai a pedra, disse Jesus, e não podiam compreender o que iria fazer. Parou. A diferença desse segundo coro, além desse tempo do começo, tá? É a forma de cantar. A gente vai fazer ele bem piano, tá bom? Bem piano mesmo, porque vai ficar a capela. Então param os instrumentos e aí ficam só as vozes. E a intenção é começar bem baixinho, tá? Tirai a pedra, disse Jesus, e não podiam compreender o que iria fazer. E aqui que a gente vai crescer no A. Como que a gente vai fazer isso? A gente começa ele baixo e cresce durante o A. E o ressuscitou. As mulheres também precisam crescer na melodia, tá? Porque elas vão estar no piano fazendo iria fazer, então a Lázaro ele chamou, eu ressuscitou. No ressuscitou tem que estar todo mundo forte, beleza? Então como a gente vai estar fazendo o A, eu até dei essa dica num dos louvores que eu passei pra trás, eu acho que foi no Vem a Mim. E essa dica de quando a gente vai fazer crescente com a vogal A, tá? Então a gente começa com os dentes mais cerrados, com o som mais baixo, e a gente vai abrindo para que esse som tome mais espaço e saia mais aberto, tá? E o ressuscitou. Baixou de novo. A glória de Deus. Vamos recapitular então? Começou ele piano, tirai a pedra, disse Jesus, e não podiam compreender o que iria fazer. E o ressuscitou.
a glória de Deus. Normal. Ele trouxe a esperança, ele trouxe a vida, pois ele é o autor da vida. Ele trouxe a esperança, ele trouxe a vida, pois ele é o autor da vida. Ele vai acabar assim, tá? Então o coro vai mudar mais a questão de dinâmica e a questão do tempo aí de entrar de um coro pro outro, tá? Que é tem um pouco de truque aí, que é bom vocês combinarem com os instrumentos na hora do ensaio. Então nós vamos finalizando aqui esse vídeo com o arranjo do Lázaro, tá bom? Se você tem sugestões de próximos louvores que eu posso trazer aqui, comenta aqui embaixo, louvores que você quer passar o tenor, que você está procurando e não tem encontrado, tá bom? Ou louvores que até você já encontrou, mas você quer ver a análise do arranjo dele em questão de dinâmica, como fazer e como executar. Comenta aqui que eu estou aí anotando o que vocês têm comentado para eu trazer aqui para vocês também, tá bom? Curte aí o vídeo, compartilha aí com os tenores do seu grupo, com os irmãos aí que você conhece, tá? Que você acha que esse vídeo pode ser útil, e se inscreve aqui no canal, tá bom? Fica atento que eu tô trazendo aí, geralmente toda semana eu trago um vídeo, ou então no máximo de 2 em 2 semanas, tá bom? E tô trazendo aqui sugestões de vocês para que a gente consiga abrir aí bastante o leque de vídeos e de arranjos que a gente vai ter disponível aqui para ajudar vocês. Então eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.